Saudações a todos do canal Mestre Ensino, sou Mestre Gomes Neto, estou aqui com o Arthur. Salutations à tous de la chaîne Le Maître Enseigne, c'est le Maître Gomes Neto avec son traducteur Arthur. Muito bem, hoje nós vamos apresentar uma forma de luta que acontece muito, né? De rua. No caso, o cara, ele executa o chute e parte pro soco. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à nous défendre d'un cas de combat de rue où le gars nous met un coup de pied dans la cuisse, puis un coup de poing. Vamos ver a situação. Voyons la situation. Então tá lá. Ou seja, o cara executou um chute e já partiu um soco no rosto. L'agresseur est arrivé avec un coup de pied à la cuisse, suivi d'un coup de poing au visage. Ok? Acontece muito. Então como você sair dessa situação que vamos ver agora? Alors comment s'en sortir de cette situation? On va le voir tout de suite. Ok, então vamos lá. O cara, quando vai executar o chute, vai geralmente bater na coxa, na sua perna. Quand l'agresseur arrive avec un coup de pied, il va souvent attaquer la cuisse. Isso, ou aqui na perna, mas aqui geralmente é na coxa. Parfois le mollet, mais la plupart du temps c'est sur la cuisse. Tá? Como você vai executar a defesa? A defesa você vai fazer esse movimento e essa musculatura, tá, da panturrilha, que ela endurece o músculo, onde ela vai suportar o impacto do chute e ela vai amortecer. Donc pour cette défense, il faut faire ce mouvement en contractant les mollets pour amortir le coup. Ok? Então um exemplo aqui, ele chuta, eu executo a defesa, tá? Ele chuta, eu executo a defesa já fazendo um pequeno amortecimento. Donc j'exécute la défense en faisant un amortissement au niveau de la jambe. Isso vai fazer o quê? Que o chute dele não fique eficiente. Por mais força que tenha, vai ser amortecido e ele não vai ter êxito no chute. Le résultat est que son coup de pied n'aura pas de puissance, il sera amorti par ma jambe. Muito bem. Então vamos lá. Repetindo, ele chuta. Répétons la scène. 2. Eu defendi. Uma observação. Une observation. Você quando defende nessa região. Pour défendre, il faut défendre avec le mollet. Não na canela. Et non pas ici dans le tibia ou dans la cheville. Porque você vai sentir dor. Parce que cette partie est sensible à la douleur. Você não é lutador de Muay Thai. Tu n'es pas un lutteur de Muay Thai. Porque geralmente o praticante de artes marciais, généralement les pratiquants d'arts martiaux, ele já é calejado nessas regiões. Ils ont déjà ces parties renforcées par l'entraînement. Por isso que é diferente. C'est pour ça que c'est un autre geste. Ok. Então você executa a defesa novamente. Dans notre cas, on se défend avec le mollet. Vou fazer aqui pro outro lado, tá? Ele vai executar novamente. Defendi. Defendi. Ele vai já agredir com um soco. O soco na região do rosto. Então novamente ele agrediu. Après la défense, il arrive avec un coup de poing au visage. Ok. Aí quando ele socar, ele executou o soco, eu defendi, eu posso cair para trás. Se eu cair na frente, eu vou ficar muito exposto. Então eu caio mais para trás. Então eu defendi, eu caio para trás. Après la défense du coup de pied, il est important de retomber en arrière pour ne pas s'exposer en étant trop proche. Muito bem. Então, novamente, donc recommençons. Olha lá, executou ele já executa o soco, eu fiz a defesa. Isso aqui é no sentido superior. Observe que nessa defesa já dá um desequilíbrio no meu adversário. Que eu faço esse movimento, já defendendo. Vous voyez que ce mouvement de défense crée déjà un déséquilibre au niveau du corps de l'adversaire. Eu seguro o punho dele. Je prends son poignet. E eu vou executar um golpe nessa região da minha mão. Suivi d'un coup avec cette région-là de ma main. Tá? Na região do pescoço dele. Au niveau de son cou. Você pode golpear no pescoço. Tu peux lui mettre un coup au niveau du cou. Ou na região do nariz. Ou au niveau du nez. Então, 2. Imagina um golpe no nariz, a pessoa ela vai ficar totalmente atordoada. Après un coup au niveau du nez, la personne est directement sonnée. Ok? A segunda parte, a terceira parte é o seguinte. Troisième partie, revenons. Isso. Então eu executo. 2, 3, abaixei, e eu empurro e jogo ele para lá. Eu posso golpear, mas já é o suficiente o golpe no nariz, então não precisa exagerar para não matar o cara. Donc la troisième étape, c'est de pousser le mec comme ça. On peut le frapper, mais vu ce qu'on lui a déjà fait, on va pas le tuer non plus. On peut juste le pousser, ça suffit. Ok, muito bem. Agora eu vou fazer um reforço aqui, executando os movimentos.
e vamos aprender aí. Então vamos lá, eu estou na posição, o cara vem, se eu estiver aqui, Si j'ai la jambe de l'autre côté, comme cela, ele me chutar, et qu'il me donne un coup de pied, eu executo, se eu tô a perna de trás, que eu vou defender, por exemplo, eu executo esse movimento aqui. Se eu estiver com a perna na frente, é só fazer isso aqui. Então não muda nada, tá? Em relação a executar a técnica. donc pour ce mouvement, peu importe quelle jambe est en avant, dans tous les cas, on peut se défendre, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Ok. Então vamos lá. Ele chutou. 1, socou. 2, 3, 4, 5. Eu posso executar o golpe, mas empurro. Okay. Muito bem. Essas técnicas têm que ser praticadas. Voilà, ces techniques doivent être pratiquées Para que você desenvolva as habilidades. pour que tu puisses développer tes capacités. Então é importante você estar com um amigo aí para ficar treinando essas técnicas para que você domine elas. Donc c'est essentiel d'avoir un ami, quelqu'un pour t'entraîner avec. Tá aí o vídeo, espero que goste. Deixa seu like aí, inscreva no canal quem não é inscrito no canal. Deixa seus comentários e até o próximo vídeo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Déposez un commentaire, mettez un petit j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt.